Opa, bom dia pessoal, estão me ouvindo? Sim. Então, começar a aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre textura, né? Eu tinha falado na aula para vocês sobre, então, parênteses antes de começar a aula, a gente, para não perder muito mais tempo também, eu falei sobre aquela equação de iluminação, né, no final da aula passada, sobre Ray Tracing e Ray Casting, mas o mais difícil daquela equação, aquela equação mostra porque aquela ali é a equação que a gente usa para calcular a cor, né? Os Is são cores no RGB, né? Aqueles Is de intensidade, né? Os K são coeficientes reais, que aí pode ser um valor entre 0 e 1, normalmente, que as pessoas comumente que as pessoas usam. E o I da equação é uma cor, RGB, tá? Você faz aquela fórmula, na verdade, 3 vezes, né? Para o canal R, para o canal G e para o canal B, né? Agora, o mais complexo naquela fórmula, na verdade, do método de Ray Trace Raycast, que isso eu também não falei, né? Porque quando você faz request request, você vai ter uma questão específica da técnica, né? Quando você lança raios de luz, os raios de luz normalmente vêm do objeto para o olho, né? Só que como a gente está querendo gerar uma imagem, né? O que a gente faz para reduzir a quantidade de raios é lançar raio como se a luz estivesse partindo da câmera, né? Do nosso olho. E aí pega para cada raio de luz, passando por um pixel da tela, né? Por toda a nossa resolução, se for 800 por 600, né? Vai ter 48, vai ter quantos? 480 mil, 480 mil pixels, né? E aí você, 4 milhões de pixels, enfim. Aí você vai mandar um raio para por cada pixel em direção à cena e vai ver onde é que vai acertar, né? O primeiro lugar que acertar, que fizer a interseção, você aplica a fórmula, é só request. Se você continuar seguindo o raio, né, que é uma reta, uma semi-reta, né, que você está seguindo, você vai fazer o ray trace, né? E o mais difícil dessa fórmula, na verdade, não é isso, né? Não é isso que eu estou falando, não é nem lançar esses raios ou aplicar aquela fórmula, mas é você calcular a interseção, né? E aí, cálculo de interseção, você encontra na internet, né? Cálculo de interseção de semi-reta com. Normalmente é semi-reta com plano, né? Que você vai usar, mas também tem semi-reta com, sei lá, cubo, semi-reta com tetraedro, semi-reta. Em cada formato você tem uma regra específica. Para cada geometria, você pode usar uma regra diferente, né? E, inclusive, tem, só mostrar para vocês, quem tiver interesse, né? Esse livro aqui, Real Time Collision Detection, né? Que serve só para isso, tá? É um livro caro que só, né? Mas atualmente, devido ao dólar, né? Tá lá para tá 5 só. Mas é né? Isso é tão comum vocês fazer esses testes em computação gráfica, seja para cálculo de luz, seja para colisão entre objetos 2D, 3D, que existe um livro dedicado a só isso, tá? E aí colocando as formas mais eficientes para fazer esse tipo de cálculo, tá? Se você procurar no Google, você também vai encontrar fórmulas, mas são fórmulas assim da maneira ingênua, da maneira matemática, da maneira geométrica. Lá nesse livro tem fórmulas mais eficientes. E tem outros livros, né? Não tem só esse livro, mas queria só mostrar que, né, é, dá para fazer uma disciplina inteira só falando de colisões, se a gente quiser, né? Então, não dá para a gente abordar isso aqui. Mas, a não ser quem tiver curiosidade, você pode pesquisar no Google que você encontra, né? Esse tipo de informação. O meu foco foi só na parte de cor, né? Então, eu mostrei a equação, que a equação pega as cores e mostra como combinar elas, né? Aí eu passei a lista, né, de cores, eu espero que todo mundo tenha visto. Passei, acho que publiquei os slides também, né, as aulas, está tudo disponível para vocês. Aí outra questão, né? Aqui no Blender, né? Queria só mostrar rapidinho. Aqui no Blender, aqui, ó, você pode ver, ó, questão de orientação de faces, né? Ó. No Blender você vai ver muito comum as pessoas pintando assim um bonequinho de azul, tá? Esse bonequinho de azul,
Mostra justamente quando está com uma face ruim, tá? Faces. O vermelho é usado para mostrar o sentido positivo, tá? Enquanto que o vermelho é usado para mostrar o sentido negativo. Então, se eu pegar uma face aqui, né? Eu estou no modo de edição, tô, né? Normal. Então, se eu fizer um flip, certo? Certo? Não sei se vocês viram o que eu fiz. Não dá para ver, né? Porque tem. Deixa eu colocar o Magnify. Fica muito pequeno, né? Para vocês verem. Mas eu inverti o sentido da normal, tá? Aí aparece essa facezinha vermelha, tá? Porque tá com sentido negativo. Aí no modelo real, né? Quando o artista não se preocupa com isso, você tá com problemas de iluminação no modelo, quem faz isso são outras pessoas, né? Num grupo, num projeto grande, quem mexe com quem faz o modelo não é o cara mesmo, o cara que ilumina a cena, né? Que compõe o cenário. E aí o cara que for iluminar o cenário vai fazer isso que eu estou fazendo, ou equivalente no software 3D, ele vai atrás. Onde é que tá essas faces vermelhas? Quer dizer, que tá com aquela ordem que eu mostrei para vocês nos vídeos, né? Tem que colocar essa ordem, que tá pegando primeiro essa aresta, aí a outra aresta tem que pegar no sentido contrário, né? Para pegar no sentido horário, anti-horário, positivo. Sem pegar todo mundo no mesmo sentido, positivo, negativo, horário ou anti-horário. Por causa disso. Se você não fizer isso, vai aparecer essas facezinhas vermelhas, né? Então quer dizer que a normal está apontando para dentro. Aí ele vai ter que vir em algum lugar no software 3D nele, no caso aqui normal, no meu, né, que é o vetor normal, e mandar dar o flip, né? Flip é inverter, né? Que aí volta a ser azul, tá? Também pode tentar, tem outras funções, você pode fazer recalculate normal, mas aí nem sempre funciona, né? Esse aqui é o processo manual. Você está procurando, gira o modelo, né? Vê onde é que tem faces vermelhas e mandar trocar para ficar todo mundo apontando na mesma direção, tá? Se o artista não se preocupa com isso, então alguém na linha de produção vai ter que fazer isso. Para deixar todo mundo azul, senão a luz vai ser calculada errada. Certo? Isso aqui é uma coisa. Aí outra coisa que eu queria mostrar também, já que a gente teve aquela discussão de Ray Tracing, que aqui vocês devem saber, né, que o Blender, por exemplo, ele tem um Eevee que usa PBR, né, e tem os Cycles, né. Para fazer renderização realista, eu estava vendo que as pessoas ainda preferem os Cycles, por incrível que pareça, embora o PBR use aquela técnica que eu falei da integral, né, de pegar num ponto da cena, tentar somar todos os raios de luz, né, que é o que o Eevee faz, as pessoas ainda usam com muita frequência o tal dos Cycles. E nos Cycles, né, você pode colocar no GPU, né, que demora um bocado, mas ele faz uma técnica de Path Trace, né, ó, Light Path, tá vendo? Esse Light Path aqui diz o que? Faz justamente o tal do Ray Trace, né, que ele usa. É uma técnica modificada de Ray Tracing, tá? O Path Trace, mas é muito parecido. A ideia o funcionamento é exatamente o mesmo. Seguir o raio, né? A única diferença, se não me engano, é que cada ponto, em vez de seguir unicamente o raio, cada ponto você dispara mais raios, né? Então, porque esse é porque a luz não é uma partícula, né? Embora a gente possa considerar que a luz seja uma partícula, ela não é. Toda vez que ela se choca em algum lugar, é como se fosse... Não sei se vocês conseguem enxergar a esfera, né? Mas toda vez que a luz bate em um lugar, é como se tivesse uma esfera crescendo a partir dela, que são os raios de luz que estão saindo dela, não são espalhados. Aqueles raios de luz, cada um tem uma partícula que vai se chocar, vai produzir outra esfera, e assim vai, né? Seria um modelo mais correto, né? Você pode até imaginar com uma partícula, mas aí quando choca, cria uma esfera no formato de partícula, a bola de tênis, né? Que aí quando se choca, ela se expande, certo? Indo para todas as direções, né? Menos entrando na parede, obviamente, né? E aí é quando ela vai... E todas as direções, é como se estivesse colocando bolas de tênis em todas as...
e toda a superfície da esfera, né? Que aí quando vai chocar, vai gerar outras explosões, né? E assim sucessivamente. Enfim, estava mostrando isso aqui por quê? Porque aqui você controla quantas reflexões cada raio vai fazer, certo? No caso do Ray Trace, né? Aqui não diz, ó, no máximo 12, né? Mas 12 é muito, tá? Ninguém usa 12. Se você for ver tutoriais no Blender, o pessoal vai ver que o pessoal tudo baixa para 3, né? E aí você pode até definir, inclusive, para que efeito, dependendo do efeito que você quer, quantas reflexões você vai querer, né? Tá? Se for difuso, pode ser até menos, tá? Pode ser pouco, gloss, transparência já precisa de mais, transmissão já precisa de mais, volume já precisa de mais. Aqui você pode colocar, tipo, sei lá, 3, 3, 3. Aqui para gloss pode ser 1. Acho que a transparência, dependendo, acho que a gente pode deixar 1. Algo assim, tá? Para aumentar a eficiência, porque você vai ver que Cycles demora que só. Mas, pelo menos para quem gosta de fazer cenas realistas, né? Com iluminação realista, esse aqui é o mais usado. É o tal dos Cycles, né? Ainda é bastante usado. Porque o PBR, né? Ele faz aquela gambiarra, né? Mas você fica pensando, não é uma gambiarra. Ele tenta somar todos os raios, mas aí como é que ele adivinha, né? Todos os raios? Ele faz através de uma distribuição de energia, né? Porque no cenário ideal a energia tem que estar... Nenhuma energia se perde, naquela ideia da conservação de energia, né? Quando você tem... A energia entra no ambiente, ele tem que ser distribuída de forma igualmente, né? Não igualmente, né? Mas tem que estar toda distribuída no ambiente. Aí, baseado nessa ideia de distribuição energética, que tem que ser conservada, não pode se perder a princípio, você consegue calcular como é que vai ser, ter uma ideia de como vai ser a aproximação, tá? O PBR não é exato, né? E por que é uma aproximação? Porque você tem, cada material ele tem um índice de reflexão, tem uma quantidade que ele reflete de raios de luz, né? Tem uma quantidade que ele absorve de raios de luz, né? Você já deve ter uma noção pela sua aula de cores, né? Parte dos raios de luz que acertam um determinado ponto no ambiente 3D vai ser absorvido e outro vai ser refletido. Aí qual é essa proporção que ocorre para madeira, para o aço, para não sei o quê? Você vai testar, né? Você vai testando. Para PBR tem uma vantagem que você tem até um aparelhinho que você pode usar para medir isso, só que é caro que só, né? Não é todo mundo que tem acesso, né? Acaba que as pessoas acabam chutando também. E ainda assim tem outros fatores que você tem que chutar, né? Enfim, comportamento da luz, até tem alguns aparelhos que medem ele, mas não é ainda, a gente não dá para compreender exatamente, né? Não é uma coisa totalmente dominada pela ciência, né? Certo? Fechando esse parênteses, aí voltando ali para a aula de texturas. A aula de texturas é menor, tá? Do que a aula de cores, até mesmo porque, enfim, é só uma textura, como eu falei, é um agrupamento de cores, tá? Que às vezes a gente não quer pintar manualmente cada pixel, né? Você pode fazer isso, tá? Todo software 3D permite que você pinte manualmente os pixels, defina regiões nele, etc, tá? Mas o mais comum é você encontrar esse tipo de situação aqui, certo? Tem um modelo lá do Robin, que é um jogo do Arkham City, né? Aí eu tenho uma textura que diz como é que eu quero pintar a cabeça dele, né? O dele, né? Tá tudo aqui, você vê que aqui nessa figura. Deixa eu colocar... Eu não esqueço de ligar o OpenMood, né? Enquanto ele vai ligando aí. Certo? Aqui tem isso aqui é a parte do uniforme dele, né? Ele não precisa nem estar todo uniforme, né? Nesse caso aqui ele está refletido, né? Ele pegou parte do uniforme e refletiu de um lado para o outro, né? Mas a cabeça também, né? Você vê que só é metade da cabeça, não precisa ser o rosto inteiro, né?
Porque ele pegou, fez meio que por simetria, né? Pintou esse rosto, pintou... Isso não quer dizer que todo mundo faça isso, não, tá? Tem gente que pinta o rosto inteiro, né? Não tem problema, tá? Aí fica o rosto inteiro achatado ali na textura, né? Isso aqui são os braços, né? Isso aqui foi usado para... Essa textura aqui foi usada para pintar a capa, né? Que a capa dele é preta por fora e vem amarela por dentro. Aqui é o cinto, né? As pernas, bota. Tá? E você faz... Para você poder fazer a ideia, então, você tem essas figuras, né? E aí tem o modelo 3D, que está sempre numa cor cinza. Isso aí é cor que você que define, tá? Pode ser qualquer cor, que é uma cor padrão, né? Que é ausência. Você define o que é ausência de cor, né? No nosso caso aqui, a ausência de cor é cinza. E cinza é uma cor, né? Mas está faltando saturação, né? No nosso modelo. E a gente vai colocar a saturação. Essa saturação a gente obtém através das texturas, né? Aí pegando o modelo, somando com a saturação, a gente obtém o corpo colorido, né? Parece um processo fácil, mas não é, tá? Porque no processo de texturização, você tem duas etapas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que achatar esse modelo 3D, né? Esse modelo 3D, do jeito que está aqui, ele não serve para a gente, tá? Ele serve, mas não é... Deixa eu colocar aqui o OpenWord. A gente poder usar, né? E o Magnify a gente pode fechar, diz que ele atrapalha. Se você precisar vizinhas. Ah, legal, sei que eu estou perguntando para todos. Certo? Então, para você poder pegar esse modelo 3D e poder fazer esse mapeamento, eu tenho que ser capaz de dizer o quê? Se eu pegar esse vértice aqui, exatamente essa cor aqui, né? Ela vai ser mapeada para que pontos do meu modelo, né? Para que vértice do meu modelo é que essa cor tem que ser mapeada, tá? Exatamente, certo? Não pode ser... Não é... É um mapeamento de 1 para 1, tá? Quer dizer que esse ponto aqui, exatamente esse ponto aqui, de repente, no peito dele, corresponde a esse outro cara aqui, tá? Ok? Como é que eu digo que esse ponto corresponde a esse ponto na cor, certo? Isso aqui é uma função de mapeamento que a gente usa, tá? E aí, para poder fazer esse mapeamento, como é uma figura 3D indo para uma figura 2D, você tem que fazer o achatamento, né? O unwrapping, certo? Eu acho que o Blender está aberto. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Certo? Eu seleciono tudo, aperto U. Vou fazer um Smart Unwrap, tá? Ok. Aí a gente vem... Olha o que gerou, né? Isso aqui é o Smart Unwrap. Certo? Isso aqui é um modelo, nosso modelinho aqui dessa macaquinha, a Suzane, né? O nome dela. Certo? Isso aqui é um mapeamento dele, certo? Tem algoritmo, né, que faz isso daqui, né? Eu usei o Unwrap. E olha, cada vez que eu seleciono uma face, tá vendo que vira ali, ó? Eu selecionei essa face aqui, ó. E virou exatamente essa face aqui numa figura, tá? Se tivesse uma figura 2D, né, aberta, como se fosse a cara do Robin, né? Certo? Eu saberia exatamente essa face aqui está aqui, né? Se eu selecionar todas as faces, né? Aí eu vejo todo mundo, né? Esse aqui não é nem o jeito mais legal, não, de fazer, né? Eu não gosto muito, não. Quando eu comecei a fazer, eu acho que todo mundo começa a fazer assim, né? Faz pelo Smart, né? Que você acha que é o bonzão. Mas não é, né? As pessoas preferem... O comum, de novo, é manual, né? O melhor mesmo é você fazer manualmente. Esses algoritmos
a modelagem eles não são tão bons assim não, tá? Aí você seleciona, por exemplo, essa aresta aqui dela, né? E aí eu tenho que selecionar com o botão direito, colocar Mark Sim, tá? Quando eu faço esse Mark Sim, sim em inglês quer dizer corte, quer dizer que eu vou fazer um... É como se eu estivesse pegando uma tesoura ali, tá? E cortando a cabeça da Suzane. Aí as pessoas às vezes gostam de fazer um T aqui, acho que T, né? Desse jeito, ajudar na hora de, como se estivesse fazendo como se estivesse abrindo um pacote, né? Essa é uma das maneiras, tá? Então, do unwrapping, né, que já ficou um pouquinho melhor, né? Ó. Certo? Daqui, em vez daquela zona que estava antes, certo? Aqui, se não me engano, isso aqui são os olhos dela. Vamos ver se são os olhos. São os olhos. Acho que é Ctrl L. Pronto, exatamente. Ctrl L seleciona as faces similares, tá? Ctrl L, né, os olhos. E aí Ctrl L tudo, né? Certo? Isso aqui que eu acabei de fazer também não tá ainda legal, não, né? Por que não tá legal? Porque tem umas faces gigantescas, né? E tem umas faces aqui que estão bem pequenininhas, né? E a gente queria que o ideal, né? Num processo de texturização, então se as faces tenham mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Para evitar que a textura fique esticada, né? Mas isso aí não quer... Enfim, é um processo... Por isso que as pessoas... Você vai ver muita gente dizendo na internet que é um processo... A texturização, né? É quase que um processo artístico também, né? né? Porque você tem que ver qual é a melhor maneira... A ideal, né? O problema da texturização é essa. Qual é a melhor maneira de recortar a figura? Eu mostrei aqui para vocês até que no início, né? E tem um algoritmo lá, Smart UV Unwrap, né? E tem outros tipos de algoritmos que você pode encontrar por aí. Mas você vê que esses algoritmos assim, que tentam fazer esse recorte automático, eles, né? Ou eles vão gerar muitos pedaços, né? Eles não fazem um recorte de uma maneira que a gente, ser humano, considere fácil, né? Porque o ideal que eu quero é o que eu gostaria, né? O que eu gostaria é que fosse baseado em features, né? E de repente, assim, eu tivesse a parte só da orelha separada, né? Da Suzane, né? Ter o nariz separado em outra ilha de texturas, né? Ter a boca separada em outra ilha de texturas. Os olhos aqui, por acaso, deu certo, né? Provavelmente porque os olhos são dois objetos 3D separados, são duas esferas, né? Que isso é comum em objetos 3D, você ter os olhos, né? Tradicionalmente, os olhos são duas esferas, tá? Que o pessoal usa. E aí você pode até deformar um pouquinho as esferas para ficar mais parecido com o olho, mas a princípio, certo, é uma esfera. É sempre uma esfera. Então a esfera ele sabe fazer um unwrap, por isso ficou bonitinho, tá? Mas todo o resto ele não sabe como fazer. E aí você tem que fazer esses sims, né? Aí os algoritmos automáticos eles tentam fazer esses cortes de acordo com certos critérios, né? Critérios geométricos, o ângulo, né? Sei lá. A curvatura, né? Sei lá, comprimento dos vértices, dos segmentos de reta, tem vários segmentos, tem vários critérios que eles podem usar. Mas o que o ser humano que a gente gostaria é baseado em features, né? Como eu disse, nariz, olho, boca, orelha, boca, né? E aí, se você quiser uma texturização desse jeito, bonitinha, perfeitinha, você vai ter que fazer na mão, tá? E tem gente que muita gente prefere fazer assim na mão, porque os algoritmos não fazem, em geral, um bom trabalho. Talvez seja faça até o suficiente para publicar um artigo científico, né? Mas não do jeito que um artista gostaria. Ou que seja bom, né? Para você fazer pintura, né? E você gostaria de fazer um negócio mais ou menos assim, né? Quando você pinta, você consegue entender o formato que está ali, né? Só olhando a textura, eu sei que isso aqui é a cara dele, né? Que isso aqui é o peito, né? Você quer fazer uma texturização desse jeito, né? E fica fácil depois, mais tarde, você entender. Essa aqui eu estou mexendo na virilha do Robin, aqui eu estou mexendo na pé dele, né? De que você tem sempre ficar fazendo que nem eu estava fazendo ali. Clica na face, deixa eu ver onde é que eu estou mexendo, né? Tá? Então, a definição, a textura é imagem colorida de N dimensões, né? Normalmente bidimensional,
cujas cores serão usadas total ou parcialmente para pintar uma região do objeto gráfico, né? Você pode usar todas as cores que tem na textura e você pode usar só parte das cores, tá? Você não é obrigado a usar todas as cores, não, tá? Deixa eu fechar o Blender, fechei? Fechei, não sei se eu fechei. Aqui em New, por exemplo, você pode criar Thailand Blank Color Grid. Certo? Você pode criar esse tal de Color Grid aqui, por exemplo, né? É um jeito de você medir, né? Como é que está a sua texturização. Não estou enxergando nada aqui. Uma texturização. É porque eu estou sem material, né? Esse color não tem que ser mais texture on title. Pronto. Certo? Isso aqui é só para dar uma ideia, ó. Veja como é que aquela história que eu falei para vocês, né? Como é que tá a minha texturização, ó. Dá para ver aqui do lado que todos os patches coloridos têm uma só cor, né? Mas na hora que a texturização que eu gerei, ó, como é que ficou, né? Ó, tem algumas faces aqui que estão gigantescas, tipo essa C4 aqui embaixo da Suzane, tá gigantesca. E tem umas faces aqui no topo dela que estão bem pequenininhas. Não é o problema que eu tinha falado para vocês na minha textura, mas foi essa texturização que eu fiz aqui, né? Bem basicona, tá? E aí você usar o Unreal Wrap, né? O Martian Wrap dele, né? Tá? Já fica com as faces mais ou menos do mesmo tamanho, né? Ó, se você for olhar depois. Só que aquela história, né? A zona que ele criou, né, de faces aqui, né? Parece que é um negócio que é incompreensível para a gente, ser humano, né? O algoritmo é legal, né? Faz um negócio que as faces têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas é um recorte maluco aí, né? E ninguém entende. O artista certamente não vai entender quando ele olha para um negócio desse. Aí ele vai ter que olhar face por face. Deixa eu ver, essa face aqui é o quê? Um pedaço da orelha, então tem que pintar de branco. Né? Fica difícil que só, né? Assim. Certo? Por isso que as pessoas preferem fazer o quê? Fazer o recorte na mão, aí dá um unwrap, né? Que aí você pode ver, vixe, essa face aqui tá grande, essa face é menor. Aí o que o pessoal faz? O pessoal cria ilhas de textura, né? O que é uma ilha de textura? Você pode fazer recortar um pedaço do papel, né? Eu fiz ali um T, mas você também pode fazer um círculo, um quadrado, né? Fazer um polígono ali, né? Fazer um recorte. Isso é chamado de uma ilha de textura. E aí você isola um pedaço do modelo da parte principal, né? Eu posso recortar e selecionar as arestas em torno da orelha para fazer uma ilha de texturas, tá? Recortar a orelha fora, aí fica bem mais fácil, né? Eu já sei que aquela ilha de textura vai ser tudo que eu pintar ali, vai ser só mexendo na orelha dela, né? Então, por isso, enfim, e aí nesse caso aqui que eu mostrei isso, para quê? Porque tá vendo que tem partes aqui da figura, ó, que não tem dessa minha figura aqui. Tudo bem que isso aqui é uma figura de teste, né? Mas você não precisa usar toda a textura, né? Tem uma boa parte aqui de cores que eu nem estou mexendo, né? Só as cores que estão dentro aqui dessas faces é que estão servindo para colorir a Suzane, né? Tá? Então você pode usar todas as cores que tem disponível numa textura, mas não é obrigado, né? Você normalmente usa todas as cores quando? Quando você mesmo está pintando a textura, né? Se eu mesmo estou pintando aquela textura do macaco, aí eu vou da macaca, eu vou pintando, né? Certinho, né? Vou pintar só a orelha, não vou pintar na doida, né? Aí você vai ver que as tintas ficam todas mais ou menos concentradas, né? Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui. Depois eu adiciono um exemplo, que eu não vou procurar, porque isso não pode demorar mais, a gente já perdeu muito tempo aqui. Mas, vocês já viram aquelas técnicas do pessoal pintando o quadro com spray? Né? Que você coloca uma parte, você coloca uma tela para quando você vai pintar alguma coisa de spray, né? Você coloca tipo um decalque que está recortado no formato que você quer pintar, né? Você passa o spray, né? E aí fica
borrão ali, né, naquele local onde você passou o spray, mas aí quando você tira, tá só pintado, obviamente, naquela parte que estava recortada, né? Isso é mais ou menos o processo, o que a gente faz com texturização, tá? A mesma ideia, como se estivesse fazendo um decalque, né? Que você vai aplicando e pintando na imagem, né? E aí, quando a gente vai fazer isso, é bom só relembrar um pouquinho de matemática, existe a tal de função injetora, sobreinjetora e bijetora, né? A função injetora é aquela que todo mundo do domínio recebe, alguém tem um correspondente lá no contradomínio. Você pode imaginar, se você está muito abstrato, você pode imaginar que X é um modelo 3D, tá? E Y é a textura, certo? São as cores que você quer mapear, tá? Eu quero que cada vez que você pegar um vértice do modelo 3D, que é o X, ele tem uma cor correspondente, tá? E aí, isso aqui tudo é só para explicar que o que a gente quer de uma função de mapeamento é que ela seja bijetora, tá? Não basta que ela seja só injetora e não basta só que ela seja sobreinjetora, certo? Injetora é, como eu disse, aquela que cada vértice tem só um cara correspondente no contradomínio, né, em Y. E a sobreinjetora garante que todo mundo que está no contradomínio receba alguém vindo do domínio, né? E aí, quando você faz, quando é uma função bijetora, quer dizer que você tanto faz, por que é importante isso? Porque quer dizer que tanto faz você estar no domínio ou no contradomínio, você consegue fazer, sempre existe a inversa, tá? Quando você tem uma função bijetora, porque ela é importante, porque garante que você tem sempre a inversa. Quer dizer, quando eu pego, essencialmente é isso, tá? Quando eu pego um vértice no modelo 3D, eu sei quem é a cor correspondente dele na minha figura, e quando eu pego um vértice qualquer na minha figura, né, que tem uma cor ali, eu também sei quem é o vértice correspondente no meu modelo 3D. Ah, professor, mas você falou que certas partes do modelo da figura podem não receber cor nenhuma. Você ignora, tá? Essa parte, você imagina que essas cores não fazem parte do seu domínio. Você quer que a função seja, a função que vai fazer o mapeamento, ela tem essa propriedade, certo? Você possa ir e voltar da figura, tá no modelo 3D, vai para figuras, está na figura, você consegue ir para o modelo 3D, tá? Porque você fazendo isso, você pode fazer interpolação. A interpolação a gente já estudou, né? Se tiver essa propriedade bijetora, você pode aplicar a interpolação que vai funcionar, tá? A interpolação você pode, você sabendo quem é o triângulo, né? Na minha figura 2D, e sabendo quem é o triângulo correspondente na minha figura 3D, eu consigo fazer, né? Eu faço a interpolação no triângulo, eu sei quem são os vértices do triângulo que na minha figura 3D corresponde ao triângulo na minha figura 2D, e eu usando interpolação consigo pegar qualquer ponto ali dentro e saber quem é a cor, né? Que eu tenho que pintar lá no meu modelo 3D. E seja para o triângulo ou para o quadrilátero, né? Que são as duas figuras mais usadas em softwares 3D, né? E aí você vai ver que tem tal do N-ágono, né? Que é o tal do... Existe, né? O polígono de, sei lá, um pentágono, hexágono, mas você vai ver que até os próprios artistas, eles não recomendam que você use ele, porque a interpolação, que você vai fazer essa pintura de cores, não fica legal. Porque esse polígono vai ter que ser dividido em triângulos, né? Ou quadriláteros. E vai ficar, em geral, uma porcaria, tá? Porque no meio você vai gerar polígono, você vai poder... Tem alguns vértices que vão fazer parte de vários polígonos, né? Você vai estar, pode possivelmente, dependendo da técnica, né? Também, mas não fica legal a questão de iluminação em geral, tá? Como eu disse, as pessoas até preferem os quadriláteros, por quê? Porque os quadriláteros você tentar manter mais ou menos uniforme, para que você tenha sempre no máximo 4 vizinhos para um vértice, né? O triângulo já não tem esse requisito, né? Você pode ter pode ter infinitos vértices para o triângulo, né? O quadrilátero também você pode ter infinitos vértices para o quadrilátero, mas como a gente tem aquela noção, né, que o lado cima, baixo, esquerda, direita, né, você consegue fazer o grid, né? A gente tem aquela noção do papel quadriculado, né? No papel quadriculado, que é o que as pessoas tentam fazer o máximo possível na sua figura 3D, você sempre tem a maioria dos seus vértices não são vértices polo, né? Não são esses vértices excêntricos, né? Que tem mais de
de 4 ou de 5 vizinhos, né? Enfim, tô me desviando, né, do assunto. A questão é que só que a função que faz esse mapeamento, você pode usar qualquer função, tá? Eu estou fazendo, mas o ideal é que ela seja bijetora, porque aí com bijeção você consegue fazer interpolação, né? Tá? Você conseguir fazer esse mapeamento, cada vértice corresponde a uma cor, e cada cor corresponde a um vértice, você consegue aplicar a interpolação ali. Se você não fizer isso, né? Se você estiver fazendo, não, fazer um programa, não vou usar uma função desse jeito, aí você vai ter alguns problemas, tá? Pode começar a surgir alguns problemas. Primeiro, textura já não vai se encaixar direito, né? Se tiver duas texturas um lado do outro, fazendo como se fosse uma malha infinita, já não vai se encaixar, pode já não se encaixar direito devido a isso. Segundo, se você não garantir essas propriedades, você pode ter duas cores, dois vértices recebendo um vértice recebendo mais de uma cor. E aí você vai fazer o quê? Você vai combinar as cores, né? Vai ficar esquisito. Pode acontecer que um vértice receba a cor da pele e a cor da camisa do cara, né? Fica estranho. Você não garante esse tipo de coisa, né? Também pode acontecer que tem parte do modelo que não vai receber texto do mesmo jeito, né? Aquela história que eu falei, né? Se você não tomar cuidado, pode ter parte do seu modelo que não vão receber cor nenhuma, né? Se você não estiver usando uma função objeto, mesmo que você tenha feito todo o mapeamento, né? Tenha mapeado todas as faces, se você não usar uma função objetora, você pode correr o risco de certas partes do seu modelo ficar sem textura, né? Porque estão caindo fora, estão caindo em elementos do domínio que a sua função de mapeamento não consegue calcular. Então, fora da imagem da função que você está usando, tá? Então, isso aqui é só um exemplo que eu estava falando, né? Então, que a gente considera mapeamento surgir essa função encontrar essa função bijetora que pega um ponto ali da imagem 2D desse tipo, no caso, e aí mapeia para o meu cilindro, né? Nesse caso aí eu estou fazendo como se fosse um transfer, né? Certo? Seria que aí, no caso, nesse exato aqui, está sendo a função bijetora, por quê? Porque eu estou pegando só os vértices daqui, é só essa região que eu estou preocupado, certo? Seria errado, não seria uma função bijetora se eu estivesse fazendo um mapeamento para todo o cilindro, tá? E aí tivesse essas partes vazias, aí quer dizer que isso aqui na minha função não é bijetora. Mas se a região que eu estou mapeando para o cilindro é justamente esta onde eu estou fazendo o meu decalque, né? Tá? Se eu selecionei essa região para fazer o mapeamento, né? E fiz a correspondência com os vértices da imagem, então tá certinho. Isso aqui é uma função objetora. Depende de quem é o seu domínio e seu contradomínio, né? Você que especifica, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas a dizer, não, o domínio é todos reais, né? O contradomínio é todos reais. Não, não precisa ser. Você que diz que é o seu domínio e seu contradomínio, certo? Porque eu preciso usar todas as cores existentes no planeta? Não, só estou usando as cores que existem nessa imagem do tigre. Mesma coisa aqui, eu não estou usando todo o cilindro, estou só usando a parte do cilindro que eu quero mapear com textura, né? Obviamente. Aí isso daqui é só mostrando que você pode fazer, quando é uma função objetora, você pode fazer o processo inverso, né? Você também, a partir da textura do objeto 3D, você pode ir para a textura, e da textura você pode ir para o objeto 3D, que eu já tinha explicado para vocês. E isso aí é o que a gente faz em 2D, né? E é bom vocês saberem que textura não necessariamente precisa ser 2D, tá? Também existem texturas 3D, embora seja mais raro, né? A gente mexer com isso. Mas existe também, tá? Quer dizer que aí a textura ela tem um volume, né? Ela não é uma figura do tipo XY, uma figura do XYZ, né? No caso aqui esse exemplo aqui é de madeira, né? Certo? E aí você pode usar para preencher o volume. Isso aí você vai fazer esse tipo de texturização 3D, você vai usar com visualização volumétrica, tá? Uma técnica que existe no Blender também, existe em outros modeladores 3D, mas
não é muito comum, tá? Se for trabalhar com imagens médicas, você pode ver esse tipo de textura, tá? Você quer, tipo, aplicar uma textura realista dentro do corpo humano, né? Para simular músculo, né? Sangue, ou coisa do tipo, você pode pegar uma textura de 3D, né? Mas se não for fazer visualização volumétrica, o normal mesmo é usar, o mais comum, mais frequente é usar a textura 2D. Mas só para você saber, mas para que eu mostro de qualquer jeito? Só para você saber que também é possível fazer esse mapeamento em 3D, tá? Obviamente, né? Você faz aquele desse jeito aqui, você está fazendo uma projeção, né? Você precisa fazer você faz uma projeção do 3D para o 2D para poder mapear de 2D para 2D, né? E no caso do mapeamento 3D é um pouco mais fácil, você não precisa fazer projeção nenhuma, né? É só colocar os vértices, alinhar os vértices correspondentes, né? Você quer ir para o máximo, você vai ter que fazer talvez uma triangulação, quadrilação, uma hexaedralização, né? Ou então uma tetraedralização do volume, né? Se não já tivesse sido feito, né? Para você, para poder preencher. Mas do mesmo jeito você vai ter que dizer, essa ponta, esse vértice aqui na cor corresponde a qual vértice no meu modelo 3D, né? Certo? A única diferença dessa técnica de mapeamento 3D para mapeamento 2D é que você não precisa fazer aquela projeção, que é o recorte, né? Certo? Aquele negócio, aquele processo de você recortar um pedaço, né? Colocar um sim para poder achatar a figura, você não precisa fazer no mapeamento 3D, tá? Mas no mapeamento 3D, do mesmo jeito, você vai ter que fazer, dizer qual o vértice que está aqui na macaquinha que corresponde ao vértice lá na minha textura 3D de madeira, né? Certo? E aí, como é que você cria uma textura, né? O processo de criar textura são 3, né? Que você pode fazer. Você pode escanear uma imagem real, pegar um scanner, escanear a textura que você quiser. Você pode sintetizar a partir de imagens reais, quer dizer que você pode fazer mistura de imagens que você baixou na internet, né? Seja onde for. Pode bater foto, né? Inclusive, né? Isso aqui sintetizando a partir de imagens reais, eu acho que é mais sintetizando a partir de cenários reais, né? Que seria bater uma foto, certo? Você pode pegar uma câmera de alta definição e bater foto da grama, né? Por exemplo, para fazer uma textura de grama. Ou então pegar uma foto uma câmera de alta definição e bater foto da terra, né? Certo? Você vai criar uma textura. Você pode é uma maneira de você criar textura, né? Que é outro jeito de você usar o scanner, né? Você pode também escanear figuras que você viu em um livro e tal, mas tem que ser em alta definição, né? Melhor, com maior definição, melhor, para você poder pegar mais cores. E ter um range maior, um dynamic range maior possível. E você pode também fazer de forma algorítmica ou física, né? Que aí você pode fazer um algoritmo para gerar uma textura, ou então você pode usar alguma fórmula da física para gerar a textura. Seria outra maneira de fazer. Também pode, tá? Eu sei que o fogo se comporta de tal maneira, então eu vou gerar uma textura que imita o fogo, certo? As pessoas tentam fazer isso, tá? No caso de fogo, isso é comum. As pessoas pegam uma fórmula da física e vê como simulação de fluidos, né, para ver como é que mais ou menos o fogo se comporta e tenta gerar o fogo, a textura de fogo a partir dali. Mas, enfim, nem sempre fica muito bom, né? O que eu vejo também, é muito comum também as pessoas só pegarem uma foto de fogo, né? Ir uma foto lá na chama do seu fogão, uma foto do fogo, e usa aquilo para sua textura, né, de fogo. É outro jeito, né? No caso de função gerada de computação, por exemplo, uns que é mais comum a gente fazer é ruído, tá? Porque quando você vai pintar, como eu disse, você quer pintar algo no modelo 3D, você não quer que ele fique todo uniforme, bonitinho, né? Sei lá, quando você vai pintar uma esfera, vai fazer uma bola de bilhar, né? Tudo bem que aquela luz, com aquela forma que a gente viu na aula passada, você consegue até fazer um degradê, né? Para que ela fique mais brilhante numa parte, a outra parte fica mais escura, né? Você faz aquela iluminação, aplica aquela forma de iluminação que a gente viu na aula passada, mesmo que você use Ray Tracing, ainda assim vai ficar estranho, tá? Você fez um modelo perfeito, né? Acertou na iluminação, numa mesa de sinuca, né? Com a bola lá de bilhar em cima,
né, o taco e tal. Só que aí você olha assim, você mostra para a pessoa fala, cara, isso aqui tá muito fake, né? Tá muito falso. Por quê? Porque aqueles objetos 3D que você fez estão muito perfeitos, né? Estão muito perfeitos. Não existe. O mundo real não é feito por objetos perfeitos, né? Não tem uma esfera perfeita no mundo real, né? Não tem um cilindro perfeito no mundo real. Então, o que você faz? Mesmo que você tente deformar, né? Para gerar algumas deformações ali na esfera, ou então no taco, na mesa, na geometria, isso não é o suficiente, tá? Você também tem que gerar essa perturbação nas cores. Porque seja lá quem for no mundo real, pintou lá a bola de bilhar de vermelho, ele não pintou bonitinho, né? Ele não pintou, não, vamos distribuir porque o computador faz isso, né? Se eu mandar o computador pegar uma bola e pintar de vermelho, mesmo que seja iluminar de forma realista, ele vai pintar aquele vermelho de forma uniforme, né? Distribuído igualmente em todas as faces e vértices da bola de bilhar. Mas eu não quero isso. Porque se você pensar na vida real, o cara não fez isso, né? O cara pegou, sei lá, do jeito mais tosco, né? Ele pegou um pincel e começou a tacar ali, né? Aí teve regiões que recebeu mais tinta, teve regiões que recebeu menos tinta, né? E mesmo que ele use uma máquina para fazer isso, né? Que pode, né? Se tiver numa indústria e tal, você vai ver que a máquina, ela tenta fazer o que o computador faz, porque o computador vai instruir ele a pintar de forma que seja uniforme, mas a máquina não vai conseguir fazer isso. Tentar, né? Mas vai ainda assim, vai ser melhor que um cara pintando na mão, né? Com pincel, com certeza. Mas ainda assim não vai ficar uma distribuição de tinta uniforme. E aí como é que eu consigo criar esse efeito, professor? Tem parte da bola que tem mais tinta, tem parte da bola que tem menos tinta, através de uma função de ruído, tá? Que você consegue isso. Isso também, aí você fazendo, tem esse aí, o tal de ruído de Perlin, que tem um algoritmozinho aqui do lado, em pequeno em Python, né? Tá em Python, tá em Portugal, né? Mas não é muito difícil não, né? É só fazer um sorteio de uma função normal, basicamente. E aí você faz para gerar, né? Que aí você pode gerar a resolução que você quiser, para gerar. Se bem que isso aqui tá. Não sei se isso aqui tá direito. Que tem ali o sorteio, mas não mostra como é que faz o sorteio. Depois eu vou dar uma ajeitada nesse algoritmo. E aí sorteio ficou muito genérico, né? Vou mostrar como é que faz a seleção, né? E tem várias maneiras de você fazer esse sorteio, tá? Aí depende da função que você está usando, né? A mais comum que a gente vê em funções de computador é a distribuição uniforme, né? Que você pega o intervalo entre 0 e 1 e qualquer valor ali no 0 e 1 tem a mesma chance de ser sorteado, né? Esse aí é um dos métodos mais comuns. Isso gera o efeito. Essa distribuição uniforme é legal, é usada e ela dá o efeito, ela gera nuvens, tá? Ela dá um efeito assim de nuvem. Ela serve para fazer montanhas, serve para fazer nuvens, né? Se você usar para deformar geometria, você vai gerar nuvens. Se você usar para deformar geometria, você vai gerar montanhas. Se você usar para deformar cores, perturbar cores, você vai gerar nuvens, né? Mas tem outros, né? Tem outros ruídos, aqueles ruídos estáticos de TV, né? Aquele chiado que você, não sei se, acho que a TV hoje em dia não tem isso, né? Não sei se nem se é estranho falar isso com vocês. Mas antigamente, quando a TV não estava sintonizada em nenhum canal, acho que só quando você pega a TV de. Talvez, não, acho que tem ainda. Você pega a TV pela primeira vez, né? E você quer sintonizar a antena, ainda não tem nenhum canal sintonizado nela, né? A princípio. E aí, quando você vai tentar assistir ela, aí também depende da TV. Ela pode exibir só um azulão, né? Mas ela também pode exibir um chiado, que é tipo assim, uns pontos pretos e brancos de estática, né? Aquilo ali eu acho que é o ruído, se eu não me engano, é o ruído de salt and pepper, né? É um tipo de ruído, tem vários ruídos, tá? Pra vocês saberem, tem vários tipos de ruídos. Tem o salt and pepper, tem esse uniforme, tem o gaussiano, que é o também que é bastante comum, que é, não sei, aquela curva de Bell, né? Que você já deve ter visto da estatística, talvez. Ela tem o formato de sino, né? E aí você sorteia o ponto. Se ela variar de 0 a 1, isso quer dizer o quê? Que
os pontos no meio têm mais chance, próximos de 0,5, tem mais chance de ser sorteados, né, de aparecerem. As intensidades medianas, né, de cinza tem mais chance de aparecer do que o preto total ou do que o branco total, que seria equivalente ao 0 e ao 1, né? E aí você sorteia dentro daquela função gaussiana. São 3, né? Já tá bom, né? Salt e pepper, que aí eles são só pontos pretos e brancos, que tem em toda a figura, mas não estão em todos os pontos da figura. Parece que a ideia do salt e pepper é como se tivesse colocado um tempero, né, em cima da figura, então acho que isso não é ainda equivalente da TV. É outro que eu estou pensando. Aí tem o ruído normal, tem o ruído de Perlin, que está aqui nesse cara, que aí você está vendo que gera essa... Parece um papel amassado, né? Tem o ruído gaussiano. Tem qual outro ruído? Tem um ruído... Já que eu não estou lembrando agora os nomes, mas tem um ruído aqui que você cria, parece um efeito de onda na sua figura. Que também é muito comum por causa de interferência que acontece em alguns aparelhos, ele acaba surgindo, mas você também sabe como gerar isso, né? Certo? E aí, dependendo do ruído que você aplica, você está querendo gerar um efeito, enfim, tem vários tipos de ruído, aula de textura, né? Não é de ruído. Mas você usa algum tipo de ruído para gerar uma aparência mais realista, certo? Isso até na pele humana você gera isso, tá? Existe esse ruído na pele humana, porque nossa pele ela é vermelha, enfim. Por causa do sangue, né? Ela acaba tendo tons avermelhados em determinadas regiões do nosso corpo, né? Mas não é em todo lugar, né? É em algumas partes que é mais vermelho. E aí como é que você faz essa distribuição para ficar mais ou menos realista? Você pode usar uma função de ruído, né? E não tem como saber, depende muito do sistema circulatório da pessoa. Tudo bem, tem pontos que claramente as suas orelhas, né? O nariz, que são extremidades, né? Mas aqui na pele, né? Como é que você vai saber? Do braço. Depende de quantas veias tem ali, né? Como é que elas estão passando. Aí você não vai modelar o sistema circulatório da pessoa para fazer uma simulação de como o vermelho está distribuído. Você usa uma função de ruído, né? E aí você consegue garantir que vai ter um vermelhozinho distribuído ali na pele, né? Tá? E aqui, por exemplo, tem uns efeitos, exemplos de aplicação de ruído, tá? Para gerar mármore, por exemplo. Isso aqui ele usou uma função senoide, ó, por exemplo, tá? Ele ia, para poder gerar esse mármore, né? Esse vaso de mármore aqui do lado, ó, o que ele fez? Ele pegou uma função senoide, que é essa função aqui, né? É aquela ondulação, né? Cima, baixo. Como é que isso aqui foi traduzido para isso aqui, professor? Basta você imaginar, certo, que essas regiões pretas aqui são os vales da figura senoide, né? São esses buracos aqui, tá? Esses buracos aqui, ou vales, são essas marcações pretas, tá ok? E o topo, esse topo aqui, né, em branco, é justamente esse cara aqui, certo? Esse outro cara aqui seria o próximo topo, né? Tá? Que vai assim, né? Só que se ele fizesse esse efeito aqui e aplicasse como textura, ia ficar umas linhas, o vaso ia aparecer tipo como se fosse um vaso ia ficar um vaso listrado, né? Não ia aparecer que é mármore, ia só aparecer um vaso listrado. Aí ele aplicou o ruído de Perlin em cima desse vaso, né? Ou outro ruído qualquer, para deformar a direção dessa função aqui senoide, né? E ao deformar a direção dessa função senoide, ela gerou essa outra figura aqui, certo? Essa figura aqui, para ser claro, né? Esse grafo gerou essa figura 2D, né? Essa textura 2D. Eu aplicando ruído em cima desse gráfico, eu consigo gerar essa outra imagem aqui. Que aí, devido a essa deformação, né? Eu já estou gerando agora, sendo que também talvez não esteja claro, né? E talvez você esteja imaginando como é que o negócio 1D vira 2D, né, professor? É porque esse gráfico aqui é só uma linha, tá? Uma linha aqui, se eu pegar só uma linha, essa linha aqui aqui também, né? Uma linha é igual a essa figura, tá? Uma linha de pixels. Então é como se tivesse todas as figuras aqui, são todas iguais, né?
São várias linhas com vários gráficos, todos iguais a esse cara aqui. Eu aplicando ruído, eu vou ter esse gráfico aqui deformado de maneiras diferentes, né, para cada linha, né, certo? E aí eu gerando de novo a figura, baseada nesses vários gráficos, né, você vai gerar essa textura aqui, tá? E aí é óbvio que o ruído que eu apliquei nessa linha não é o mesmo ruído que eu apliquei nessa linha, que não é o mesmo ruído que eu apliquei nessa linha, que não é o mesmo ruído que eu apliquei nessa linha, e aí gera essa linha torta, né? Porque originalmente era tudo o mesmo gráfico, né? Todo mundo tinha a mesma posição de vale, mesma região e a mesma região de pico, né? Só que eu apliquei ruído, aí agora, né, começou a perturbar, né? Ficou um pico para lá, um pico para cá, o vale para lá e o vale para cá, começou a perturbar, né? Não ficou tudo na mesma posição. E aí eu gerei essa textura de vale, de mármore, né? Que aí quando eu aplico no vaso, né, fica esse negocinho bonito, né, e tal. Aqui você confunde, né? Você para mostrar isso para alguém que você conhece, ele não vai dizer que isso aqui é, né? Isso aqui é falso. Ninguém vai dizer, isso aqui você gerou com essas cores aqui você gerou com o computador, né? Ele pode até dizer que o modelo foi gerado por computador, mas se bem que eu acho difícil. A iluminação ficou boa desse modelo. Mas se você colocando esse objeto aqui no cenário 3D realista, muito dificilmente alguém vai notar que isso aqui é um modelo gerado, né? Que é um modelo falso. E a textura, né, tá bem realista também. A mesma coisa com esse cara aqui, ó. Isso aqui é um cenário gerado, só que de água, né? E é o que ele fez. Ele aplicou de novo o efeito de ruído, só que em cima do mar, tá? É outro jeito de você também gerar. Eu não falei? Que tem um tipo de ruído que gera em formato de ondas, né? Tá? E ele usou esse ruído para poder gerar como se fosse para gerar as ondas no mar, né? Não sei se aí não parece, acho que isso aí não é mar, não. Isso aí parece estar mais para a cara de lago, né? Mas ele usou isso para gerar umas perturbações no lago, né? Você está com mais cara de lago. Embora das últimas vezes eu acho que sempre falei isso como mar, mas eu acho que estou olhando agora, tá muito estilo, né? Para ser mar, tá mais cara de lago. Enfim, se você modelar isso no computador, você vai ver que fica, né? Se eu fosse modelar isso aqui no computador, as montanhas tudo bem, né? Mas o lago ia ficar uma superfície chata, certo? Ia ficar tipo como se fosse um chão azul, certo? Mesmo com a cor certa, né? Com esse brilho ali, né? Tá tudo iluminado certinho. Ia ficar como se fosse um espelho d'água, tá? Bem perfeito. Só que isso não acontece, né, no mundo real, porque no mundo real vai ter o quê? Vai ter vento, vai ter bicho andando ali dentro, né, peixe, sei lá o quê, isso gera perturbações na superfície da água, né? E aí como é que você modela isso? Você poderia construir uma simulação física, coloca peixes lá dentro, né, tenta simular os efeitos de corrente, se tiver alguma corrente lá dentro, por algum motivo, se tiver conexão com o rio, né? Ou então pode ser simular o vento, não sei o quê, só que isso dá um cálculo violento que a maioria dos computadores hoje em dia nem consegue fazer, né? Mas dá, né? Só é pesado que só, né? Mas ninguém faz isso, né? O que as pessoas fazem? Você adiciona ruído. Você considera esses efeitos físicos naturais que podem ocorrer, que você não controla, né? Ou até não naturais, né? Como aquele cara, como eu falei, do cara pintando a bola de bilhar. Como ruído, você chama isso de ruído. E aí você gera uma função, basta você pegar uma função que mexa ou na geometria da água, ou você pode também mexer nos dois, né? Tem uma função que mexe na geometria da água para gerar umas ondulações, e outro que mexa na cor. Mas o mais comum é mexer na cor, tá? Porque só mexendo na cor você já consegue fazer esse efeito aqui, tá? Ainda mais isso aqui tá no capítulo de textura, né? Então o cara só usou cor mesmo. Ele não usou... Mas você pode fazer deformação de geometria, que eu já mostrei até para vocês, né? Que eu acho que já mostrei. Para fazer montanha, né? E aí você fazendo deformação da cor, dependendo da textura que você faz, você consegue dar esse efeitozinho, tá? Porque como se tivesse... Você consegue gerar, né, um efeito de como se fosse ondas, né? Você consegue gerar essa perturbação na superfície da água sem ter nenhuma
nenhuma simulação física ocorrendo por detrás, né? E é bem mais rápido, né? Sortear números aleatórios, seja qual for a técnica que você estiver usando, sortear números aleatórios que causam algum tipo de perturbação no seu modelo, seja na 3D ou 2D, é muito mais rápido que qualquer simulação física que você esteja querendo fazer, tá? E aqui são exemplos também de várias esferas usando o ruído de Perlin. Então, eu vou colocar o algoritmo de Perlin ali. Não sei porque eu não coloquei. Eu acho que eu ia colocar, mas eu acabei não colocando. Esqueci por algum motivo. Mas essa minha apresentação está precisando de... está urgentemente... É uma das minhas apresentações que está precisando ser atualizada. Então, eu vou adicionar, certo? Depois, outros ruídos e outros... E os algoritmos, né? Para gerar eles, pelo menos uns 2, 3, né? Para vocês terem uma ideia. Todas essas esferas aqui, por exemplo, isso aqui é comum, tá? Quando você vai fazer uma textura, você vê software de texturização, normalmente eles mostram textura no formato de esfera, tá? Eles não mostram a textura no formato de imagem 2D, não. Eles mostram como é que a textura fica mapeada numa esfera. É meio cheating, né? Não sei. Tem uma deformação, né, que ocorre quando você faz esse mapeamento de plano para a esfera, né, aquela história que eu falei, que os polos ficam mais deformados, né, você lembra do exemplo lá da bala, né, que os polos ficam mais deformados do que o centro, né, então é uma tentativa de mostrar, por isso que eles fazem isso, né, porque é uma tentativa de mostrar como é que a sua textura, porque se eu mostrar 2D não dá para ter essa noção, né, você mostrando 3D dá para mostrar como é que a sua textura reage sobre deformação, né? Você sabe que as regiões mais de deformação são próximas do polo e que no meio é para não ter deformação nenhuma. Então, você mostrar a textura desse jeito, você está mostrando para o artista, ó, minha textura é boa, tá vendo? Ó, ela reage bem sobre deformação, né? Você não sabia por que as pessoas usam a esfera, é por causa disso, tá? Eles mostram a textura no formato da esfera. Aí os tipos de mapeamento, né? Tem vários tipos de mapeamento que você pode fazer. Você pode fazer o parametrização, que é o VMapping. O VMapping é a interpolação, tá? Esse aqui é o VMapping, é a interpolação, parametrização, são nomes mais chique. Tem o projeção. O projeção a ideia é a mesma coisa do... É parecido com o Raycast também, que você pega a figura e você lança raios a partir da figura em cima do modelo 3D, tá? Onde esse raio que sai da figura, da imagem 2D, acerta no modelo 3D, você pinta, né? E aí depois você pode fazer uma interpolação, se você quiser, né? Mas isso já garante que você vai pintar. É como se fosse fazendo uma... Aquele é o mesmo negócio de adesivo, né? De criança, você pega a figurinha, aí cola em cima do seu modelo 3D, né? E aí você molha, né? E deixa um tempinho, quando você puxa a figurinha, tem lá a tatuagem, né? Que você colocou na sua pele, aquela tatuagem de criança, né? A ideia de decal mapping é essa mesma história. Você coloca a figura bem perto do seu modelo, faz a projeção de raios, né? Lança raios ali para acertar a figura e você pinta aquela região, né? O decal mapping é usado, professor? Tá? Eu vejo, mas aí não é no Blender. É tipo softwares como Substance Painter ou como o Armory Paint. Tem alguns softwares que são especialistas em criação de textura, tá? Existem softwares especialistas em criação de textura. Dá para fazer isso no Blender, professor? Tá. Mas é tipo aquela... O Blender é tipo um software multiuso, sabe? Ele faz muita coisa. Mas aí, essa ideia de fazer muita coisa, né? Acaba que tem certas coisas que você faz melhor, tem certas coisas que você faz pior, né? Então, por exemplo, fazer um decal mapping no Blender dá um trabalho miserável. Se você for procurar, né? É monstruoso. Você pegar um software tipo esse daqui, se eu conseguir mostrar, né? Ainda estou no formato de figura, né? Point. Cadê? E eu tenho ele aqui, o Armory Paint. Cadê ele? Tá aqui o Armory Paint. O Armory Paint é um software gratuito, tá? Que você pode baixar o código-fonte dele, tá? Mas
Ele serve só para você aplicar texturas, tá? Aí tá vendo que já começa aqui. Enfim, não dá nem para ver, né? Magnifier. E existem outros, tá? Tem um também que é da... Tem um que acho que é da QT, tem um que é da Quixel, na verdade. Quixel Mega Scans, né? Não sei se vocês já conhecem, mas é bom falar, já que isso aqui é uma aula de textura, né? Mega Scans. Texture. Como será que é isso? Isso aí. Tem um outro agora que eu não tô lembrando. É Textures. Mais uma vez. É o Texas não, não é o Texas não. Se fosse aparecer logo, mas é que eu tô usando os termos errados. Enfim, mas eu queria que você pelo menos conhecesse esse daqui, tá? Pelo menos esse. Scans, tá? Ó, tem os decal mappings, né? Que você pode feito a partir de decal. Isso aqui são plantas, mas não é 3D Plants que eu queria, não. Tem brushes, ó. Esses brushes são usados justamente na hora de criação de textura. Você pode usar brushes, pincéis diferentes para pintar textura, né? Pra você ver, né? Um programa de texturação como Armor Paint, como Substance Painter, ele também tem pincéis diferentes que permite você decidir como é que você vai distribuir um ruído em cima do seu modelo. Cadê, cara? Pronto, aqui as texturas. Achei. Certo? Aqui são as texturas, ó. Concreto, ground, ravel, marble, metal, blá, 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 blá. Né? Vocês podem ver isso aqui depois. O Quixel, certo? Ele é um site que ele é pago, né? Tem outro gratuito que eu mostro talvez na próxima aula, que a gente vai acabar a textura essa aula, né? Não tem como acabar hoje. Mas tem um outro que ele tem um gratuito, né? Que também tem textura. Esse daqui é bom por quê? Porque ele tem texturas 4K, de 8K de resolução também, certo? Que são aquelas texturas de alta qualidade para você fazer cenários realistas, para fazer aquele jogo 3D que você acha, né, super top, né? Por exemplo, aquele filme Molly, né? Molly que ganhou o Oscar em 2019, 2020, eu não tenho certeza. Ele usou texturas daqui, tá? O seriado recente, Mandalorian, também usa texturas daqui, tá? Aí você vai dizer, professor, mas aí quer dizer que o preço é caro, né? Caro que só são texturas realistas, mas o preço deve ser lá em cima. Se você usar a Epic Unreal Engine, né? A Epic Games, aquele software que eu mostrei para vocês, e é por isso que eu estou falando disso, tá? Não é para vocês gastarem dinheiro. É por causa que tem aquele software lá da Unreal Engine, que é distribuído pela Epic Games, que é gratuito. Ele, hoje em dia, se você instalar, se você usar ele permite você baixar e usar qualquer textura desse site, do Quixel Mega Scans, tá? Gratuitamente. Desde que você não venda, né? Você faz só um projeto. Ah, mas eu quero vender. Se você quiser vender, aí você vai ter que pagar uma taxazinha, tá? Mas aí, eu acredito, ainda assim, para você, se estiver começando, é o melhor, né? E aí você só paga se você ganhar alguma coisa. Se você ganhar, você paga, sei lá, 5%, né? Não é também, né, gigantesca a taxa que você vai pagar, não. Mas a Epic Games e a Quixel entraram em acordo, tá? E daí, como eles entraram em acordo, se você for usar a software dele para fazer modelos 3D ou softwares 3D, seja o que for,
você pode usar qualquer textura deles gratuitamente, tá? Sem pagar mensalidade nenhuma. Tem gente que faz, né? Enfim, você pode pegar a textura, né, pelo Epic Games e usar em outros softwares, mas é legal, né? Se você fizer um negócio desse. Mas eu vou mostrar outro site também, tá? Para vocês, eu vou colocar esse site. Isso é uma coisa que também tem que adicionar nos slides depois, esses sites, né? Para vocês pegarem textura. Era bom. Aí o outro tipo de questão é de transformação. Esse daí é difícil eu ver isso aí usado. Que é você pegar a textura e você deformar a textura para se encaixar no modelo 3D, né? O normal é, como eu disse, as pessoas pegarem o modelo 3D, fazer uma projeção, né, recortando, para levar para o modelo 2D, né? O inverso, teoricamente é possível de fazer, e dá para fazer, tem esse nome de transformação geométrica, né? Mas eu assim, nunca vi ninguém fazendo isso na prática, é muito difícil, certo? E superfície auxiliar é uma mistura da projeção e da transformação, tá? É uma técnica que você primeiro mapeia o modelo e depois você faz o recorte no modelo, achatamento do modelo, e faz um decalque em cima do modelo achatado. Isso aqui eu acho melhor a gente continuar na próxima aula, né? Já deu 3 horas, eu sei que demorou muito essa aula de hoje, mas eu tenho um compromisso agora, não posso ficar até mais tarde. Vou tentar ligar o computador com mais antecedência, tá? Da próxima vez. Mas a gente acaba isso na quarta-feira. Se não acabar, semana que vem a gente continua com textura, né? Mas eu quero adicionar aqui também para a gente poder discutir os outros tipos de ruído. Mais uns 2 tipos de ruído. Colocar aqui a fórmula do PEL. E colocar os outros sites, né? Para vocês pegarem. Não só o da Quixel, mas tem um outro também, que é tipo CCO, que é Creative Commons Textures. Tem outro site, tem um site de textura também gratuito, porque não é todo site de textura, por que é bom falar desse site de textura? Porque não é todo site de textura que dá textura 4K, tá? Né? Que tem a textura 2K, 4K, 8K para você baixar. Esse site da Quixel e esse outro CCO que eu vou lembrar, e vou mostrar para vocês, ele tem. Quando você pega uma textura, normalmente você quer uma textura seamless, tá? O que é uma textura seamless? Uma textura seamless, a gente vai explicar isso na próxima aula, é uma textura que você consegue colocar uma do lado da outra e parece que é um objeto só, uma do lado da outra, aqui em cima, embaixo. Isso aqui é um quadrado, né? A imagem, em cima, embaixo, esquerda, direita. Se a gente colocar a textura, sempre parece que ela é uma coisa só, certo? Que você chama de textura seamless. E aí você vai colocando como se fosse um quebra-cabeça, né? Se você quiser repetir a figura, você consegue, né? De repente você calculou mal, né? A figura não se encaixa direito no seu modelo 3D e você tiver que fazer repetição, você consegue fazer repetição para preencher o modelo, né? Isso é bom, tá? Não somente para cenário, mas para figura real, que você tem que procurar texturas seamless. Nesses sites que eu estou mostrando, a textura é seamless. Quer dizer o quê? Se eu pegar uma textura de terra e colocar essa mesma textura do lado da outra, não vai aparecer uma linha entre elas, tá? E o que eu falei para vocês hoje é que você pode pegar, né? Pegar uma câmera de alta definição e bater a textura da terra, né? Para gerar uma textura de terra. Não está errado. Só que aí você está criando uma textura que não é seamless, tá? Que ela, se você pegar essa fotografia da terra e colocar do lado da mesma fotografia, vai aparecer uma linha ali. E tem, tá? Como você retirar isso? Softwares hoje em dia, como o GIMP, permite você pegar essa textura, essa figura de terra que você tirou com a câmera e gerar uma textura seamless. Eu vou mostrar isso na próxima aula para vocês. E no Blender também tem umas técnicas, né, que você pode usar. Aquela história, né? O Blender não serve para isso. Mas se você quiser também, dá para fazer no Blender. Fazer umas manipulações lá no Compositor para poder fazer uma textura seamless. Mas eu acho que não é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É melhor você pegar um software tipo Photoshop ou GIMP e tal, que lá, hoje em dia, atualmente, já tem lá. Você pega a figura qualquer e manda gerar textura seamless. Pá, pronto, ele gera para você. É bem mais fácil, tá? Do que fazer manipulações pelo Blender.
E eu vou mostrar isso. Você pode até tentar procurar hoje em dia. É só um menu, entendo o menu lá. Mas, enfim, justamente porque isso é ridiculamente fácil de fazer, e tem site que não faz, né? Por isso que eu estou indicando esse site para você. Porque aí, né, é uma chatice, né? Você baixa a textura e não é seamless, ou então não tem qualidade, você tem que ir atrás de um outro site para achar a textura de mais alta qualidade, você tem que abrir um software para transformar em seamless, né? Porque não pega lá um negócio já feito direitinho, né? Feito, já fez o balanceamento das cores, já transformou a textura em seamless, etc e tal. Por isso que eu estou recomendando esses sites. Bem, então vamos fazer a chamada, né? Fechar aqui. Fechar os. Oi, pessoal, caí aqui, né? Mas eu só vou entrar de novo para fazer a presença, tá? Só desligar aqui o share. Cadê o ShareX? Desligar esse negócio. Tirar aqui FM, split screen. Aí na quarta-feira a gente continua com áudio texturas, né? CC. Presença segunda. Ok. Tudo bem, né? Tudo bem? Há um problema? A gente se vê na quarta, tá certo? Boa tarde, e até mais. Até breve. Até mais. Professor, Oi.
O senhor recebeu um trabalho que enviou por e-mail? Foi? Eu enviei o trabalho da gente para o e-mail do senhor, para o senhor analisar. O senhor vai receber? Eu vou responder e dizer se eu recebi, tá? Porque o trabalho, a entrega do trabalho é até dia 7, né? Até semana que vem. Então ainda tem tempo. Tá? Quando eu recebo, mas eu vou ver, nesse final de semana, nesse final de semana é que eu devo começar a ver os trabalhos que quem já mandou adiantado, né? Aí no outro final de semana eu vejo os restantes, aí publicar as notas, né? Mas... Era só para o senhor ver se a gente estava fazendo certo. Ah, sim, tá. Vou dar uma olhada então. Vejo hoje à noite, eu lhe digo, tá? E agora eu vou sair. Mas eu dou uma olhada hoje à noite, aí lhe dou uma resposta, tá ok? Certo. Então até quarta-feira, pessoal. Valeu.